pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer uma recapitulação dos principais assuntos vistos no bimestre. Falar especificamente de população brasileira, urbanização e da atividade agropecuária. Bem, em relação à população brasileira, nós vimos, nos capítulos anteriores que o Brasil é um país que a gente pode chamar de país em transição demográfica. Nós éramos um país de crianças e jovens, agora nós estamos na transição para nos tornarmos um país de adultos, né? E no futuro próximo nós seremos um país de idosos, tá? Então, para ser um país de idosos, a gente tem que caminhar ainda muito nesse sentido. Mas hoje o Brasil já está realizando essa transição demográfica e a gente pode dizer que a maior parte da população brasileira ela é composta de adultos, o que é muito bom em relação e interessante em relação à geração de riquezas, visto que a população economicamente ativa, né, é a população de adultos de um país. Então a gente pode dizer que nós estamos em transição demográfica de um país que era majoritariamente formado por crianças e jovens para um país de adultos e no futuro um país de senis, de idosos, tá? Essa transição ocorre a partir de alguns fatores. Um deles é a queda na fecundidade. Os números mostram que as mulheres em idade de procriar, né, no país, elas têm em média 1,5 filhos, né? 1,5 filhos, né? Essa é a média de cada mulher. Então, esse índice caiu bastante. Se a gente analisar, por exemplo, a fecundidade dos anos 70, que era de 6 filhos por mulher. Então, a queda nesses indicadores ocorreu a partir da urbanização brasileira, né, onde as pessoas saíram do meio rural para o meio urbano, e aí no meio urbano os gastos são maiores em relação à criação, né, e ao sustento da família, então isso fez com que houvesse uma queda na fecundidade. Aliado a esse processo, nós tivemos uma evolução cultural, né, mais acesso à educação da população. E aí isso reduz gradativamente os índices de fecundidade, sem deixar de destacar o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Foi decisivo para adiar casamentos e adiar também a procriação. Então, essa queda na fecundidade altera também o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo do Brasil, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade, tem diminuído de forma considerável a partir da queda nos índices de fecundidade, bem como na queda dos índices de mortalidade, tá? Então, a queda na fecundidade diminui essa aceleração do crescimento da população brasileira. Nós temos hoje um predomínio de população urbana sobre a rural, mais de 80% da população brasileira vive em cidades, né? E aí isso faz com que haja uma alteração das relações sociais e isso vai influenciar diretamente na dinâmica do crescimento vegetativo da população. Outra marca que nós temos atualmente é que houve um aumento da expectativa de vida da população brasileira. Cada vez mais nós vamos ver pessoas chegando aos 100 anos de idade no Brasil. E esse aumento da expectativa de vida está diretamente ligado à importação de técnicas médicas, a maior acesso a serviços de saúde, e nós não podemos esquecer também da alimentação, né? Com a melhoria nos indicadores econômicos vivenciado nas últimas décadas, nós tivemos um acesso a uma alimentação mais rica, balanceada e equilibrada. Isso gerou, né, uma diferença, né, na qualidade de vida anterior, diminuindo aí a possibilidade de morte de boa parte da população, tá? Então isso aumenta a expectativa de vida, né? Cada vez mais nós teremos pessoas aí alcançando a casa dos 80, 90 e ou 100 anos. A expectativa média de vida da população do Brasil hoje é de 75 anos, ok? Isso tem variações em relação às regiões, visto que no sul e sudeste esse indicador é um pouco mais elevado, chegando ali à casa dos 80 anos, tá? E nós tivemos também uma queda na mortalidade infantil, que é a morte verificada de crianças de 0 a 1 ano. Isso está ligado diretamente às políticas públicas de proteção da maternidade, que vão desde cuidados médicos até a programas assistenciais, que são oferecidos às mães grávidas para que elas possam, né, amamentar, alimentar melhor os seus filhos. A queda no índice de mortalidade infantil também é um dos fatores que contribui ou colabora para um aumento da expectativa de vida, pois todo país que cuida muito bem de suas crianças na fase inicial, essas pessoas tendem a nascer mais, crescer de forma mais saudável, chegando a ter uma vida longeva, né? Uma vida
bem com uma boa qualidade de vida, tá? Então, nós temos aqui mudanças na pirâmide etária da população, que são bem interessantes de serem analisadas. Se a gente verificar as pirâmides aqui, nós temos nos anos 70, nós temos aqui nos anos 90 e aqui em 50, na verdade, 85, desculpe, e em 2020. Olha aqui a pirâmide do Brasil nos anos 50. A maior parte da população era formada por crianças e adolescentes. A base da pirâmide era bem larga e o ápice era bem estreito. Poucas pessoas conseguiam chegar à fase senil, que é a fase da terceira idade, que está acima dos 60 anos, tá? Nos anos 50, esse fator era preponderante, de uma base larga e um ápice estreito, porque havia um elevado crescimento da população. E o índice de mortalidade também era alto. Então, altos índices de natalidade acompanhado de altos índices também de mortalidade. Poucos conseguiam chegar à fase adulta, tá? Era um país basicamente de jovens e crianças. Nós tínhamos muitos problemas em relação à geração de riqueza, já que a população economicamente ativa era pequena para sustentar, né, a um grande número de crianças e adolescentes presentes no conjunto total da população. O que é que a gente percebe a partir de 85, com a melhoria gradual dos indicadores econômicos e as políticas públicas? A base da pirâmide vai, né, tendo uma mudança, diminuindo significativamente. A parte mediana cresce, significa dizer que mais pessoas passam da fase de criança para adultos, e uma leve melhoria aqui na parte da pirâmide que corresponde aos idosos. Para 2020, nós temos aqui essa pirâmide etária, né, que vai mostrar o quê? Uma diminuição significativa da base, que vai espelhar a queda nos índices de fecundidade, então menos crianças nascendo. Nós temos aqui uma base mais estreita. E o que é que acontece com a parte da pirâmide que corresponde à população de adultos? Ela alarga. Significa dizer o quê? Que mais pessoas se tornaram adultos a partir desse contexto com a diminuição dos índices de fecundidade e a melhoria da qualidade de vida. Quando a gente observa a população de idosos, há um aumento nessa parte da pirâmide etária. Então, essa pirâmide etária, a terceira, que é de 2020, revela que nós estamos em transição demográfica. De um país que no passado foi de crianças e jovens, e agora que é de adultos, e que no futuro será de idosos. E essa nossa pirâmide tende a se equiparar às pirâmides etárias dos países desenvolvidos, que apresentam essa mesma estrutura, de base estreita, né, e ápice mais largo. Vale destacar também em relação à população brasileira a mortandade, né, de jovens e adultos, que aqui no Brasil é extremamente elevada, né? Vocês acompanham o noticiário de TV e veem que muitos jovens aqui no Piauí, em Teresina, Parnaíba, Campo Maior, nas maiores cidades, são assassinados pelo tráfico de drogas, né? Essa morte de jovens, principalmente do sexo masculino, está ligada à violência urbana, né? Às brigas entre gangues, né? A disputa que há pela questão do tráfico. E, além desse fato, os jovens do sexo masculino se colocam mais em situação de perigo no trânsito, ingerindo álcool, né, dirigindo, uma presença marcante nessas festas, que contém esses componentes. Isso faz com que eles se exponham mais a risco de morte, bem como, né, de lesões, como os chamados acidentes de trânsito, que aqui no Piauí é muito comum, principalmente por quem pilota motos, tá? Então isso gera, essa mortandade de jovens do sexo masculino gera problemas na riqueza, né, na geração de riqueza, que essa mão de obra ela deixa de existir, e o Estado tem que investir bastante na chamada segurança pública. E também não esqueçamos, né, que além de garantir essa segurança para diminuir essa briga que há entre facções criminosas, grupos que que buscam o domínio do tráfico, nós temos também a recuperação de mutilados no trânsito, pessoas que tiveram traumas, que passam a se aposentar de forma muito cedo, precoce, deixando de contribuir com a geração de riquezas, tá? Em relação à distribuição da população por setores da economia, nós temos a seguinte distribuição. 14,2% da população está empregada na agricultura, né? Então, isso revela que a agricultura do Brasil ela tem passado por um processo de mecanização, principalmente a agricultura empresarial.
embora a agricultura familiar, né, empregue um bom número de pessoas, tá? Mas esse indicador menor aí, né, de 14,2%, denota aí que nós temos um emprego de tecnologias dentro do campo. Mas esse indicador ele é inferior ao de países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, o índice de empregados chega a 10%, 8%. Aqui nós temos 14,2%, demonstrando aí que essa nossa agricultura ainda é um pouco atrasada do ponto de vista do emprego de tecnologias. 23% da população dedica-se ao setor secundário, que envolve a indústria e a construção civil. Lembrando que a indústria ela está cada vez mais mecanizada, automatizada, robotizada e emprega menos pessoas nos processos produtivos. Dentro desse contexto, a construção civil é o nicho do setor secundário que mais emprega, visto que ele ainda é feito com um grande quantitativo de mão de obra, né? Mão de obra com uma qualificação não é mediana. E a maioria da população do Brasil está no setor terciário, que é o setor do comércio e dos serviços, que é o que emprega o maior número de brasileiros, 63,5%. É o médico, o professor, o advogado, o enfermeiro, são aquelas pessoas, o esteticista, o cabeleireiro, o garçom, o comerciante, são aquelas pessoas que se dedicam a vender produtos ou prestarem serviços. Esse é o setor que mais emprega no país e que é o responsável pela maior geração de riquezas do nosso PIB. Só que a gente lembra, em um país com dimensões continentais como o Brasil, o setor de serviços varia. Ele é muito mais dinâmico no Sudeste, no Sul, empregando menos pessoas, porque há uma qualificação maior e há uma melhor automatização desses processos. Nessas regiões também, os serviços são mais avançados, gerando uma maior riqueza. Norte e Nordeste apresentam serviços, prestação de serviços mais deficitários, com emprego maior de mão de obra, gerando aí um ônus para quem desenvolve essas atividades, pois quanto maior, né, o emprego dessa mão de obra, menos eficaz tende a ser essa prestação de serviços. A gente lembra no Brasil que cada vez mais pessoas têm se declarado afrodescendentes em nosso país, o que demonstra um trabalho feito na base, na escola, porque essa população, via de regra, não se identificava com o ser negro, né, por questões ligadas ao racismo, a falta de identidade, de identificação cultural com a cor, né? Então, esse número maior de afrodescendentes que se declaram negros, né, contribui para a criação de políticas públicas para combate ao racismo e voltadas para a inclusão dessa população no conjunto total da economia. A participação feminina é cada vez maior, nós temos aí setores que eram majoritariamente masculinos, já estão sendo ocupados por mulheres que se destacam, né, nas diferentes profissões e procuram equilibrar aí as questões referentes ao gênero, tá? Porém, a gente lembra que no Brasil nós temos grandes desigualdades sociais, a nossa população ela é bastante dividida e fragmentada, né? Nós temos uma população que vive muito bem, que está reservada a bairros nobres da cidade, e aquela que não tem acesso a serviços públicos reside ali na favela, na periferia, né? Ela tem menos acesso a políticas públicas e à cidadania. Essas desigualdades sociais estão na gênese da nossa formação e na falta de políticas públicas que resolvam essa questão, que diminuam essas desigualdades sociais. Isso requer que o Estado, né, invista muito mais forte em políticas públicas, porque elas vão resolver o problema do IDH, vão melhorar o nosso índice de desenvolvimento humano, que é pautado nos pilares da educação, saúde, renda e participação política. Isso é somente melhorando o nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, um indicador criado pela ONU, que nós vamos melhorar a qualidade de vida da nossa população e diminuir o que nós chamamos de diferenças sociais, que é uma das marcas do Brasil, marca vergonhosa, inclusive, visto que nós temos aqui um grande fosso que separa ricos de pobres. Então, outro assunto que nós falamos foi sobre a urbanização brasileira. Quando nós falamos em urbanização brasileira, nós nos reportamos ao que é urbano, né? Dentro dos limites do município, nós temos a área urbana e a área rural. A área urbana é aquela que concentra a mancha urbana. Essa mancha urbana, né, é que vai definir o urbano dentro do município. Essa definição quem faz são as prefeituras municipais.
E a definição dos limites do urbano interfere diretamente na constituição dos impostos, como o IPTU. Fora dos limites urbanos, nós temos as áreas rurais, que envolvem, né, aquelas áreas onde as pessoas dedicam-se a atividades primárias. No limite do urbano, nós temos atividades predominantemente secundárias e terciárias, tá? A gente lembra que o Brasil apresenta um elevado índice de urbanização, mais de 80% da população do Brasil é urbana, né? Isso demonstra que nosso processo de urbanização ele foi feito de forma muito rápida, exagerada. Em pouco mais de 30 anos, o Brasil deixou de ser rural e passou a ser urbano, tá? Isso levou a um processo que a gente chama de favelização, de inchaço das cidades. E o Estado não conseguiu criar políticas públicas, né, para dotar essas cidades de infraestrutura, reforçando aí o fosso das chamadas desigualdades sociais, visto que na Europa, nos Estados Unidos e outros pontos do mundo, nós tivemos uma urbanização que ocorreu de forma lenta e gradual ao longo de mais de 100 anos, né? E aqui nós tivemos em 3 décadas, 4, a constituição de uma população que deixou de ser rural e passou a ser urbana. A gente lembra que os índices de urbanização regionais são diferentes. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Sul e Sudeste com alto índice de urbanização, né, aí chegando a casa dos 90%, enquanto que as regiões Norte e Nordeste apresentam um menor indicador de urbanização nacional, conforme pode ser visto na tabela listada aí presente no slide. Tá? Essa urbanização ela é desigual por quê? Porque o processo de industrialização, a questão da concentração fundiária, elas ocorreram de forma diferenciada pelo território nacional, criando também um desequilíbrio regional em termos de urbanização. E essa urbanização diferenciada vai se repercutir nos indicadores socioeconômicos presentes nas diferentes regiões do país. Quando a gente fala em urbanização, não tem como citar a chamada rede urbana brasileira, né? E aí, quando a gente fala em rede urbana, nós estamos falando da articulação que existe entre as cidades. As cidades, elas se articulam, né? Elas se conectam formando uma rede, onde o ponto principal dessa rede, que a gente chama de nó de rede, é a metrópole, é a grande cidade, e as outras cidades gravitam em torno desse nó de rede. O nó de rede, ou as metrópoles, são cidades que têm uma importância muito grande em termos de polarização, apresentam, via de regra, população superior a 1 milhão de habitantes, concentram atividades políticas e administrativas e tem um setor de comércio e serviços bastante forte. A rede urbana nacional ela tem um histórico, tá? Então, até 1930, as redes urbanas elas eram autônomas, as regiões eram autônomas, nós não tínhamos uma rede urbana nacional. Cada região tinha a sua articulação dos seus municípios e elas produziam o que necessitavam. O Nordeste tinha uma articulação entre as suas cidades, o Sudeste e a região Sul. A partir de 1930, nós temos aí um processo iniciado de polarização, uma relação que a gente caracteriza como centro-periferia. A região Sudeste se industrializa. Com a industrialização do Sudeste, nós temos essa região como região polo nacional. Ela passa a comandar as relações. Então, todas as outras regiões passam a se articular em função do Sudeste. E aí nós temos a criação de uma rede urbana baseada na relação centro-periferia, onde o centro seria o Sudeste e as outras regiões seriam periferias dentro desse nó, dentro dessa rede urbana. De 1950 a 1980, nós temos a consolidação do processo de industrialização e a consolidação também do Sudeste como principal região de atração nacional. Então, nós temos aí, nesse momento, um aumento das migrações, principalmente a partir do êxodo rural, migração rural-urbana, onde grandes contingentes populacionais se deslocam das regiões mais pobres do país para a região Sudeste, concentrando, né, a importância, dando uma maior importância para essa região dentro da rede urbana. Dos anos 80 para cá, nós temos um processo de desconcentração industrial. Essa desconcentração industrial também é acompanhada por um novo arranjo urbano, onde as migrações deixaram de ser campo-cidade e passaram a ser das grandes cidades para as cidades médias e pequenas, dentro das regiões metropolitanas. É o que a gente chama de retorno de fluxos migratórios. Muitos nordestinos que foram para o Sudeste retornam para as capitais, para as cidades maiores, né, em busca de novas oportunidades, acompanhando um processo caracterizado como desconcentração industrial, ok? Então, essa é a etapa que caracteriza as novas tendências da rede urbana nacional.
a fuga, a saída das grandes metrópoles para as cidades médias. Mas isso não quer dizer que as metrópoles perdem a sua importância. Elas passam a se caracterizar como centros decisórios, né? Ao invés de ter fábricas, indústrias, elas têm os escritórios. E elas passam a contar ali com serviços de excelência, né? Na área da educação, saúde, da produção, da tecnologia, tá? Falar em urbanização nos remete também à criação das chamadas regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas no Brasil foram criadas em 1973, tá, pelo IBGE, e elas envolvem as principais cidades que articulam a nossa rede urbana. São exemplos de regiões metropolitanas, a de São Paulo, Rio de Janeiro, que são conhecidas como grandes metrópoles nacionais. Nós temos ainda Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba, né, Brasília, Manaus, Belém, que constituem as demais regiões metropolitanas que foram criadas aí em 1973, né, demonstrando como são articuladas as ligações entre as cidades no Brasil a partir dessa rede urbana, tá? Então, a rede urbana ela é formada por um conjunto de cidades que são interligadas a partir de um nó de rede. O nó de rede é a cidade principal, é para onde confluem todas as relações da rede urbana. Então, São Paulo é o nó de rede do Brasil, né? É para lá onde vão os principais voos do país, é lá onde se concentra o mercado financeiro, é lá onde estão as maiores universidades, a maior produção nacional. Então, a gente pode dizer que São Paulo comanda o Brasil, né? E é a principal área metropolitana do país. É o nosso principal nó de rede, que é para lá onde confluem todos os fluxos de informação, de produção, de capital existentes no país. Então, em todo o Brasil, nós temos diferentes regiões metropolitanas nas 5 grandes regiões. Essas cidades elas funcionam como nós de redes dentro das regiões e elas organizam essas conexões entre as cidades, oferecendo como diferenciais serviços que vão desde serviços complexos, né? Seja do sistema bancário, seja da saúde, da educação, para essa população regional que busca nesses nós de rede a resolução dos seus problemas, tá? Então, em termos de rede urbana, nós temos hoje o seguinte arranjo. Nós temos a grande metrópole nacional, que é formada por São Paulo, ela é a cidade mais importante, aqui abarca, né, uma influência em todo o território. Em todo o território nacional, a influência de São Paulo chega. É de lá onde partem os principais voos, é de lá onde parte a principal informação que circula no Brasil. Nós temos também a metrópoles, como metrópoles nacionais, 2 grandes cidades importantes, que têm uma importância menor que São Paulo, mas tem uma importância nacional, que é o Rio de Janeiro, né, que abarca, tem uma influência nacional, e Brasília. Rio de Janeiro pelo fator econômico, cultural, e Brasília pela questão política, tá? Então, nós temos aí 2 metrópoles conhecidas como metrópoles nacionais, Rio e Brasília, exercendo influência em todo o território nacional. Dos estados partem também voos, por exemplo, para essas 2 cidades, né, tendo uma importância relevante dentro da organização da rede urbana nacional. Como metrópoles, né, nós temos Belo Horizonte, por exemplo, que influencia toda a região de Minas Gerais. Nós temos Fortaleza, aqui na região Nordeste, que influencia inclusive aqui no Piauí, no Maranhão. Nós temos Curitiba como exemplo também de metrópole, que exerce uma influência no sul do Brasil. Abaixo das metrópoles, nós temos as capitais regionais, que são cidades que têm uma influência regional. Teresina, por exemplo, tem uma influência regional dentro do estado do Piauí e em parte do estado do Maranhão, principalmente no setor de serviços, comércio, né, na prestação de serviços educacionais e de saúde. Abaixo das capitais regionais, com importância menor, nós temos os centros sub-regionais, que exercem uma influência e uma polarização mais reduzida. Um exemplo disso é a cidade de Imperatriz, no Maranhão, e a cidade de Parnaíba, no Piauí. São considerados centros sub-regionais. E nós temos ainda os centros de zona, que são aqueles municípios que influenciam na micro-região, que apresentam serviços considerados elementares. Piripiri, Campo Maior são considerados centros de zona dentro do estado do Piauí. E assim está organizada a nossa rede urbana, que é a articulação que envolve todas as cidades, que vão desde a grande metrópole, que é a cidade mais importante do país, como São Paulo, até a menos importante, que é o chamado centro de zona.
Além da urbanização nacional, nós vamos também pincelar aqui algumas observações, fazer algumas observações sobre a agropecuária brasileira, tá? A gente lembra que a agropecuária brasileira é uma atividade importante, exerce uma grande influência no PIB nacional, né? A partir da agropecuária, a gente tem aí uma captação de recursos externos que faz com que a economia do Brasil ela dependa desses tipos de produtos, porque, via de regra, são commodities que são vendidas para o mundo inteiro, né? Commodities são produtos que têm seu preço negociado em bolsas de valores, como a de Nova York, Londres, Paris. A soja é uma commodity, o café é uma commodity, né? Que estão ligados ao setor rural. Então, o setor agropecuário, a carne brasileira, a carne bovina é uma commodity. Então, esses produtos eles têm uma grande influência no desenvolvimento econômico do país, tá? E o país precisa ter uma dependência em relação ao PIB do desenvolvimento desse setor, né? Ele é bastante competitivo no mercado internacional. A gente lembra que as terras no Brasil elas são concentradas, isso é a herança do sistema de capitanias hereditárias e da falta de reforma agrária. Como nós não tivemos a distribuição de terras para todos, os primeiros herdeiros continuam sendo aqueles que concentram uma grande quantidade de terras. E essa concentração de terras se dá através da presença do latifúndio, onde grande parte dessas propriedades, latifúndio quer dizer grande propriedade, elas são consideradas improdutivas e elas são a marca do Brasil, tá? Não quero dizer com isso que nós não tenhamos grandes propriedades produtivas, mas boa parte dessas propriedades tem na terra apenas um uso de especulação. Elas não são utilizadas para produzir, elas são conservadas, guardadas com vistas a uma especulação futura, a ter um preço maior, né, que faça com que o titular dessas terras o venda e especule, né, e tenha essas terras como um meio de ganho de capital ao longo do tempo. Nós temos no Brasil a agricultura familiar, que ela responde pela maior parte da incorporação da mão de obra presente no campo, né? Quem trabalha é a própria família para garantir o seu sustento. Em algumas regiões, como no sul, onde há uma tecnologia, as famílias conseguem, além de garantir o seu sustento, viver da agricultura, né? Vender o excedente e ter uma melhor qualidade de vida. Em regiões mais estagnadas, como Norte e Nordeste, esse tipo de agricultura garante basicamente a subsistência, tendo essas pessoas que trabalhar em outras atividades em períodos sazonais, tá? E ao contrário do que se imagina, a agricultura familiar que responde pela maior parte dos alimentos que vão para a mesa no Brasil e ela tem uma ótima performance quando comparada com a agricultura patronal. A agricultura patronal é chamada agricultura empresarial, ela está presente nas zonas dinâmicas da agricultura no país, ela é que emprega ela que é responsável pelo emprego pela concentração dos empregos formais, tá? E ela é feita via de regra em médias e grandes propriedades, tá? E ela é responsável pela agricultura de chamada exportação, tá? A agricultura da soja, do algodão, do milho, né? E ela, diferente da agricultura familiar, ela emprega um menor número de pessoas, visto que essa agricultura ela é feita de forma mecanizada. No campo brasileiro, nós temos algumas relações que são interessantes de ser analisadas, como, por exemplo, o trabalho temporário, que é aquele trabalhador que é contratado geralmente no plantio ou na colheita. É muito comum na cultura da cana, do café, da laranja, né, a ocorrência desse tipo de trabalho, na cultura do arroz também. O trabalho assalariado é aquele que o empregado tem a carteira assinada e ele trabalha o ano inteiro dentro da propriedade, tá? Parceria e arrendamento são duas modalidades de trabalho, de relação de trabalho também presentes, sendo que a parceria é quando o trabalho é pago com parte da produção. A pessoa não tem terra e ela, né, ocupa as terras de outro, né, de outrem, e com parte da produção ela paga pelo aluguel daquela terra. O arrendamento é o pagamento em dinheiro pelo uso da terra. Então, a parceria é o pagamento com produtos e o arrendamento é o pagamento em dinheiro pelo uso da terra. E essas formas de relações presentes no campo brasileiro só demonstram o básico, só demonstram o trivial, que nós precisávamos realizar uma reforma agrária, visto que muitas pessoas recorrem ao arrendamento ou à parceria para poder produzir dentro do campo. É uma dívida histórica que nós temos com os trabalhadores rurais. E nós temos ainda a escravidão por dívida, que é aquela onde os trabalhadores são recrutados para trabalhar, por exemplo, no Sudeste ou no Norte,
E o dono da propriedade paga os custos de transporte, o seu deslocamento e alimentação, e quando chegam nessas propriedades, essas pessoas são colocadas em situação de trabalho escravo, né? Já chegam devendo muito e têm que trabalhar bastante para poder pagar ou arcar com os custos do seu deslocamento. É uma atividade ilegal que precisa ser denunciada. Continuamente nós vemos pessoas sendo indiciadas por manterem pessoas em situação de escravidão por dívida, que é aquela onde o indivíduo é recrutado, né, pelo chamado gato, que é o atravessador, né, e o gato, ao levar essa pessoa para trabalhar nessas propriedades, essas propriedades acabam, né, prendendo, mantendo essas pessoas lá por mais tempo, né, com o argumento de que elas têm uma dívida elevada, né, que precisa ser paga, né, que corresponde aos seus custos de transporte e de alimentação no deslocamento de uma região para a outra. É uma prática muito comum no Brasil e, repetimos, deve ser denunciada, né, visto que ninguém pode ser considerado, pode trabalhar em situações análogas à escravidão, visto que nós não temos a escravidão, né, como instituição presente no Brasil. Ela foi abolida desde a da Lei Áurea.